Olá, bem-vindos a mais um programa sobre o direito do consumo. Hoje não temos, como habitualmente, o professor Mário Frota, mas temos a doutora Cristina Freitas, que é... doutora Cristina, olá, como está? Bem-vinda até este programa. Julgo eu que é responsável do gabinete jurídico da APDC. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Sim, efetivamente, eu já sou jurista na Associação Portuguesa de Direito do Consumo há 20 anos. Já é um tempinho, sim. Hoje, qual é que é o tema que nos vai trazer até aos nossos telespectadores? Olha, eu hoje decidi falar, porque é uma questão premente, do Gabinete de Apoio ao Consumidor Endividado. Um gabinete que está integrado na APDC, com a chancela da Direção-Geral do Consumidor, do Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores, e atendendo ao cenário que o país atravessa, que não é dos mais famosos. Primeiro viu-se assolado pela pandemia, que já nos deixou numa situação de crise e com muitas famílias a enfrentarem verdadeiras dificuldades. Agora, com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que também nos afeta a todos, portanto, o cenário não é dos mais famosos e, portanto, é necessário informar sobre as pessoas que se vejam numa situação de dificuldade económica, por inúmeras razões, de que podem recorrer aos nossos serviços no sentido de obterem informação e aconselhamento, nomeadamente na negociação com as instituições de crédito. Sim, falamos de pessoas e famílias endividadas, portanto. Exatamente. E quais são as principais razões que levam as famílias a endividarem-se por dívidas de consumo? Se eu tivesse que apontar da experiência que tenho, e a APDC já integra a rede de apoio ao consumidor endividado desde o transato ano de 2013, portanto já é alguma experiência. Se eu tivesse que apontar como duas razões principais, por um lado seria naturalmente o desemprego, e uma questão que também está muito presente nestas questões do endividamento é o divórcio. Ou seja, nós temos um agregado familiar que mensalmente pode contar com determinado rendimento e que de um momento para o outro passa a dispor de menos liquidez. E, portanto, aí começa a surgir naturalmente o endividamento das famílias. Um natural impulso para o excessivo consumo também não será uma das razões? Também, atenção que nós temos que distinguir aquilo que nós chamamos os consumidores compulsivos, põem-se voluntariamente numa situação de endividamento, atendendo à natural compulsão, e aquelas pessoas que, pelo contrário, são pessoas absolutamente honestas, que sempre cumpriram com a sua prestação mensal, mas que houve ali uma causa exterior que fez com que o seu rendimento mensal fosse afetado e por isso simplesmente não é que não queiram cumprir, não conseguem. Antes de passarmos à próxima questão, essa impulsão para o consumo também não poderá haver uma certa responsabilidade pelas próprias marcas e produtos aliciarem de uma forma até muito sedutora os próprios consumidores a consumirem cada vez mais e até não consumirem, especialmente nos jovens, ou não o fazerem sem ter uma certa portanto, rejeição social? Há várias causas aqui que podem ser apontadas. Efetivamente, a culpa não morre solteira, porque, por um lado, nós temos atualmente uma sociedade de consumo e, sim, os jovens são muito influenciados nessa medida e nós temos toda uma publicidade, todo um marketing a aliciar os jovens à aquisição de numerosos bens. Depois também temos, por outro lado, as próprias instituições de crédito, porque repara,
e aqui é uma questão muito importante e que nós também debatemos muito no gabinete, muitas vezes os consumidores não sabem verdadeiramente àquilo a que se estão a vincular. Ou seja, existe, infelizmente, ainda muita iliteracia financeira. Portanto, houve, agora se calhar já com mais cuidado, mas houve durante muito tempo uma verdadeira concessão de crédito selvagem, sem sequer avaliar as instituições de crédito, embora esteja previsto legalmente, muitas vezes não avaliavam a solvabilidade do consumidor. Isto é, se aquele consumidor a quem concediam o crédito se ia estar em condições, de acordo com os seus rendimentos, com o seu património, de poder cumprir mensalmente aquela prestação. Em relação, portanto, ao haver uma dívida, é óbvio que quem vendeu, não é? A quem é devido o dinheiro, tem toda a legitimidade para pedir, para cobrar essas prestações. E também tem toda a legitimidade para o fazer de uma forma jurídica. Agora, a minha questão existe o rendimento das famílias poderá ser penhorável até um ponto em que as suas necessidades básicas depois acabam por não ser satisfeitas. Eu explico. Imaginemos uma família que portanto, até o ordenado mínimo não é penhorável, segundo a lei, não é verdade? Exatamente. Uma família que tem de prestação 600 euros de casa, em que está um empregado, outro desempregado, tem um filho ou dois, e depois vão penhorar até 700, faltam para o ordenado mínimo, 700 e qualquer coisa euros, sobram 60 e poucos de salário. Isso não dá depois nem para pagar a água, a luz e por aí fora. Repare, o salário é um bem que diz tem direito relativamente impenhorável. Ou seja, naturalmente que tem que ser sempre assegurada a subsistência, ainda que na prática não seja assim. Ou seja, não pode ser penhorado o correspondente ao salário mínimo nacional. Mas sendo 700 euros, tem que ficar sempre salvaguardado o salário mínimo nacional. Mesmo 2/3 do salário são impenhoráveis e tem que ficar sempre salvaguardado o salário mínimo nacional. Agora, que é diferente do que me estava a dizer. Agora, se a subsistência digna dessas pessoas vai ser assegurada, evidentemente que não. Dependerá muito das situações. Mas vamos imaginar um agregado em que paguem as rendas estão altíssimas, dispararam, em que exista apenas um salário, a outra pessoa está desempregada, portanto, receberá o subsídio de desemprego, como sabemos, é de valores muito baixos, e depois ainda com filhos com as suas normais necessidades de educação, saúde, etc. É evidente que há casos em que as famílias ficam em muito má situação. Por causa disso, e mais uma vez friso a importância do Gabinete de Apoio ao Consumidor Endividado, é que o nosso objetivo é que as instituições de crédito não avancem para a via judicial, que, como disse bem, podem fazer. O nosso objetivo é ajudar as famílias a negociar com as instituições de crédito, que seja estabelecido um plano para ação de risco de incumprimento. Quando a instituição de crédito verifique indícios, existam indícios que façam supor que aquela família, que aquele consumidor vai entrar numa situação de incumprimento, ou, por outro lado, quando já exista um efetivo incumprimento, serem integradas num procedimento extrajudicial de regularização de situações de incumprimento. O que é que isto significa? O consumidor, ainda
possa ser a própria instituição de crédito a tomar esse passo. Mas o consumidor que se vê em dificuldades de cumprir o seu crédito, quando já tem prestações em atraso, requer à entidade que seja integrado neste procedimento extrajudicial. O que é que isto vai significar? A instituição vai analisar a situação do consumidor, naturalmente que vai pedir documentação, inclusivamente para analisar a taxa de esforço que aquele consumidor consegue suportar e, eventualmente, apresentar propostas ao consumidor e não seguir para a via judicial. As propostas podem passar pelo estabelecimento de um período de carência, por uma moratória, de maneira a que o consumidor possa fazer, por exemplo, se for estabelecida uma prestação menor, já consiga satisfazer mensalmente aquela prestação. Muito bem. Doutora, para enquadrar um pouco aquilo que eu depois vou perguntar a seguir, vamos pensar naquilo que existe em relação ao Serviço Nacional de Saúde, ou seja, nenhum cidadão poderá, ainda que não possa pagar, poderá ficar sem cuidados de saúde. No caso dos serviços públicos essenciais, e posso nomear eletricidade e água, que são aqueles com os quais ninguém vive, é justo que exista, por dívidas, existam cortes e as pessoas deixem de ter acesso a esses bens essenciais? Não seria mais justo, obviamente, a dívida não passar, ou seja, a dívida manter-se, porém, pelo menos aqueles serviços essenciais à saúde e ao bem-estar de toda a gente serem sempre assegurados? Não seria mais justo assim? Sim, claro, obviamente que sim, esse seria o cenário ideal. Eu estava a falar da água, da eletricidade, eu estava-me a lembrar das comunicações eletrónicas, por exemplo, que hoje em dia dificilmente se concebe o dia a dia. Claro, mas a água e a luz, pelo menos para cozinhar, para tomar banho e para os serviços de higiene, esses já acabam por estar na base da pirâmide de Maslow. Estamos a falar do limiar da dignidade humana. Ou seja, nenhum ser humano deveria ver-se privado de bens tão essenciais ao dia a dia e sem os quais dificilmente se consegue um dia a dia digno. Mas, de facto, existem situações, e o sistema não é perfeito, em que os cidadãos se veem privados da água e da luz por falta de pagamento. Ou seja, o que a lei estabelece é este princípio, a Lei dos Serviços Públicos Essenciais, a Lei 23/96 de 26 de julho, já na sua versão atualizada, que não pode ser suspenso o serviço da água, de luz ou de outro serviço essencial sem um aviso prévio ao consumidor de 20 dias. Sem um aviso prévio ao consumidor de 20 dias e também tem que ser dado conhecimento do motivo pelo qual está a ocorrer a suspensão e dos meios que tem para evitar a suspensão. Mas muitas vezes não existem meios naqueles 20 dias para o consumidor fazer cessar o incumprimento. Muitas vezes até estamos a falar de valores que, em bom rigor, porque esta Lei dos Serviços Públicos Essenciais estabeleceu mecanismos especiais de tutela dos direitos dos consumidores, ao longo de 20 anos eu já vi serem solicitados muitos créditos que não eram devidos, pura e simplesmente porque já tinham prescrito. Porque a Lei dos Serviços Públicos Essenciais estabelece um prazo muito pequeno relativamente ao comum das dívidas para o prestador do serviço obter o recebimento pelo serviço prestado. Mas, todavia, muitas vezes
o preço já se encontra prescrito e mesmo assim a empresa vem exigi-lo ao consumidor. É evidente que nós podemos dizer hoje em dia, e por vontade expressa do consumidor, este poderá recorrer a um tribunal arbitral, ao meio de resolução alternativa de litígio. E aí sim, os processos são mais céleres, ou seja, em média rondam os 3 meses. Mas, de facto, estamos a falar de serviços públicos essenciais. 3 meses para uma família é uma enormidade, quer dizer, é escandaloso. Como referiu e bem, nenhum cidadão deveria ficar privado deste serviço um dia que fosse. Mas isto seria um cenário ideal, não é o que acontece na prática. Em relação ao serviço de fornecimento de água, que normalmente é assegurado pelos municípios, uma família que veja uma conta já prescrita, para além dos tais 6 meses, pode depois voltar a pedir, pode invocar essa prescrição e voltar a pedir uma nova religação, no caso de vir a solicitar os serviços? Esta matéria é uma matéria especialmente sensível, porque, repare, como referiu e bem, o serviço da água, o fornecimento da água é prestado pela autarquia, diretamente ou através de uma concessionária, de uma empresa que presta esse serviço. Mas nós temos decisões, muito embora nós sempre tenhamos visto esta relação em tudo como uma relação jurídico-privada, senão não estaria a água dentro do leque dos serviços públicos essenciais estabelecido na lei dos serviços públicos essenciais, muitas vezes é analisada como uma relação pública. É dizer, estando o Estado numa posição de supremacia relativamente ao consumidor e, portanto, não estar sujeita aos prazos de prescrição que existem, que são de 6 meses, que estão estabelecidos em lei especial e serem invocados a este propósito os prazos de prescrição previstos no Código de Procedimento e Processo Tributário. Portanto, é uma questão que ainda necessita de clarificação, porque eu tenho conhecimento pessoal de famílias a quem a água foi cortada, estão sem água, porque precisamente foram invocados os prazos de prescrição muito maiores, mesmo derrubando uma lei especial. Ou seja, a lei especial prevalece sobre a lei geral, mas o que é facto é que, na prática, ainda acontecem situações destas. Ou seja, todos nós consideramos por vezes um atraso civilizacional. Alguns países africanos não têm acesso à água, porém há famílias portuguesas a quem esse acesso também está vedado neste momento, até muito por culpa de dificuldades que a própria sociedade lhes impõe. Doutora Cristina Freitas, o tempo é muito curto, de qualquer das formas foi muito elucidativa esta conversa. Só lhe perguntava, para finalizar, as famílias e o cidadão, de uma forma geral, endividado, como é que poderá recorrer ao gabinete de apoio da APDC? O gabinete está publicitado nos nossos sítios, na internet, na Net Consumo, muito embora a sede esteja localizada em Coimbra, nós recebemos pedidos de apoio de todos os pontos do país. Podem utilizar os contactos existentes nas nossas páginas, por telefone, por e-mail, presencialmente, porque muitas vezes há necessidade de analisar documentação. É um processo absolutamente gracioso, gratuito e sigiloso, obviamente. A única obrigação que nós temos é de reporte dos casos que temos ao Banco de Portugal, para que, enquanto entidade reguladora, atue sobre as instituições, se for o caso disso, mas é um processo absolutamente gratuito e sigiloso.
Muito bem, doutora Cristina, muito obrigado pela sua presença aqui neste programa. Outros virão, com certeza. Da sua parte, muito obrigado mais uma vez por nos ter acompanhado. Hoje falámos sobre famílias e cidadãos, de uma forma geral, endividados. Esperamos por si no próximo programa.